Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Hoje eu realmente estou bem longe do lugar que eu gravo normalmente os podcasts, então eu estou perto de um grande centro, então provavelmente vocês vão ouvir barulho de carro, trânsito e pessoas, sei lá. Mas já estão avisados, né? Mas não vamos deixar isso atrapalhar o assunto que a gente vai falar aqui hoje. E são algumas coisas que a gente vai percorrer aqui, não é um podcast longo, vai ser rapidinho, a gente vai conversar aqui. É que eu estava percebendo, teve aquele negócio do Brad Wilcox, aquela declaração que ele fez, tal, aquelas coisas todas, e até agora eu não consigo, assim, não me espanta. Igual eu falei no podcast passado, que eu falei a respeito disso, não me espanta isso. Porque para mim já é característico da corporação. Os seus líderes fazem isso. Vira e mexe, como eles são totalmente mortais e totalmente pessoas que erram como qualquer outra, eles vão fazer essas cacas aí e vai acontecer. O único problema é que quando eles falam algo como Will Cox disse, eles machucam pessoas. É toda uma história e as pessoas se sentem mal por ouvir coisas assim de alguém às vezes que até acredita, porque tem pessoas dentro da igreja que realmente deve ter sentido aquela coisinha, sabe? Poxa, olha só o que ele falou, mesmo estando firmão lá. Imagina quem conheceu a história da igreja, passou muito tempo lá e hoje ouve alguém falar aqui, olha só, sabe? Aí, desculpa, mas vem na cabeça aquela coisa que a gente sempre fala aqui, mais um canalha. Ah, mas esse cara do podcast chama todos os líderes de canalha. Eu não disse isso, mas muitos são. É que a carapuça serve demais. A carapuça serve demais. E isso acontece. É o que a gente vê. E é. Uma vez falaram assim, se for resumir seu podcast em uma palavra, vai falar canalha. Porque eu falo muito mesmo. Mas, infelizmente, a carapuça serve nesses crápulas. Tá aí outra palavra que eu uso bastante, né? Crápulas. Mas não tem jeito, sabe? Isso acontece e é mesmo. E a corporação, ela vai ficar afundando os burros na água, porque isso, ela sempre vai sofrer isso. Porque não tem inspiração coisíssima nenhuma, eles só vão lá e despejam as coisas que eles têm que despejar, que é para ser aquele enlatado USA, só que no meio, todo mundo ali falho, como qualquer pessoa que não tem inspiração coisíssima nenhuma, acaba soltando isso. Como Will Cox diz. Não tem jeito, né? O Mormonismo Sem Censura fez um vídeo muito coerente a respeito disso, falou muito mais do que eu abordei no meu podcast, porque eu não tinha levantado a fundo, mas como eu disse, não me espanta mais essas coisas. E é isso mesmo. Aí, o que eu falo? É mais um canalha. Esses dias eu tava pensando em fazer assim, a história de alguns canalhas. Até tentei fazer uma vez um podcast sobre isso, porque tem. Agora, tem os líderes da igreja que eu já conheci, que são pessoas boas, que servem de bom coração. Quantas vezes eu vi as pessoas realmente ajuda genuína. Mas tem uns que se colocam no pedestal e parece que são que tem transtorno de personalidade narcisista e estão ali no habitat perfeito com vários emocionais para machucar. E isso acontece. As pessoas também me perguntam muita coisa, né? E uma das perguntas que me fazem muito é uma coisa que desculpa, tá? Já falei para vocês do trânsito, que eu estou perto de um grande centro, então vocês vão ouvir barulho de carros, motos, pessoas. Mas vamos lá. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito e a igreja, sei lá, a unidade que você frequentava, a estaca que você frequentava, cara, você agora é o Mormon Maov, o que acontece, o que deu, eles te procuram, tal, eles querem tirar satisfação. Simplesmente, pura e simplesmente, ninguém fala nada comigo. Entre umas e outras, um dos grandes motivos que isso acontece, e eu já falei aqui e vou repetir para vocês, eu não tenho rabo preso com ninguém, mas muitas pessoas ali, eu conheço a capivara, as pessoas que rodeiam essa região, esse lugar que eu sempre vivi. Então as pessoas falam direto, mas já te mandaram cartinha, te censurando, querendo te chamar, sei lá,
para prestar conta, conselhos, muitas vezes. E nunca vão fazer isso, porque tem a capivara mais suja do que pau de galinheiro. Até sei que eles têm a audácia assim de me colocar um dia na frente para poder fazer umas perguntas, mas acho que o receio é tipo assim, e se ele jogar o que ele sabe nas nossas costas? Então é isso. Não tem como alguém chegar e falar assim, pô, mas sabe? Porque infelizmente eu vivi dentro da igreja, perto de alguma... Não são todas, mas perto de algumas pessoas que eu descobri, esses também com a capivara mais suja que pau de galinheiro. Entende? Aí, como eu não tenho o rabo preso, porque eu não fiquei atrás de um monte de problemas que esses adquiriram em suas vidas, e infelizmente por causa das pessoas que estão lá, mas infelizmente ainda estão em cargos de liderança, muitos deles. Aí se eu fico pensando a respeito disso, e aí? Mas mesmo assim, será que tem coragem de vir falar pra mim? Será que não vão ouvir coisas de mim também? Tipo assim, ó, eu sei que você fez e tal. Então é por isso que eu não recebo represália, resposta, pessoas e tal. É o que eu falei, eu já encontrei pessoas da minha unidade que veio de encontro comigo e saíram, sabe assim, da frente, pô, eu estava indo numa direção no supermercado, se eu não me engano, aí tava vindo uma pessoa da ala que sempre estava lá na liderança e ao me ver só mudou de corredor. Não tem coragem, não vai querer falar e é isso aí, Essas coisas precisam ficar claras, né? É complicado, sabe? E quando a gente fala em preconceito, tipo algumas coisas que o Will Cox mencionou, tal, que parece ser uma alusão muito a isso, sabe? Aí você fala assim, pô, mas tá ali, né, alguém que tem um cargo geral grande na igreja, como o Will Cox e tal, e a gente já viu outros líderes grandes falarem porcaria, mas às vezes tá perto da gente. Eu sei que alguns de vocês aí que passaram poucas e boas dentro da corporação já ouviram seus líderes locais falarem abobrinha também, e falam mesmo. Você que está ouvindo pelo Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, eu queria que, se você tiver um tempinho, vá até o YouTube para você comentar, porque no YouTube tem um lugarzinho para comentar. Tenta lembrar aí de alguma porcaria que algum líder local seu falou, porque isso tem, viu? Eu sei que muitos lembram aquela vez que deram aquele discurso, aquela vez que falaram isso numa aula. Eu sei que tem. Ah, mas não pode, não pode o quê? É isso aí. Aí eu falo canalhas, acha que a palavra é muito forte. Falo crápulas, acham que a palavra é muito forte. E o que eles são então? Anjinhos? Santinhos? Os ungidos do Senhor? Que vão lá e falam coisas igual o Will Cox disse? Desculpa, mas é a palavra que me vem à cabeça, tá? E eu já falei que eu tenho uma grande simpatia por você que é membro da igreja e fica me ouvindo aqui. E fica à vontade, a casa é sua. Mas, lembre-se, aqui você está ouvindo alguém e tem pessoas aqui que estão há muito tempo nessa corrente do bem com a gente, que, poxa, não foi legal levar uma rasteira de informação. O mínimo que tem aqui nessa corrente do bem é pessoas que levaram uma rasteira de informação. E isso eu tô falando no mínimo porque tem pessoas que sofreram fofocas, difamação, disputa de cargos e tal, coerção, medo. Então o mínimo é uma rasteira de informação. Você tá bem lá na igreja, tá bem, sou soldadinho, aí você recebe a informação, começa a ir atrás, pô, caramba, várias versões da primeira visão, caramba, Joseph Smith planejou atentado ao governador, caramba, isso, aí você começa a descobrir um monte de coisa, é uma rasteira de informação. Então, no mínimo, tem pessoas aqui que sofreram muito com a enganação que sofreram lá dentro. E é verdade, e não é. Ah, mas não é o caramba, então me prova que não é, ué. É complicado isso aí, sabe? Eu já falei que tem coisas que não cola mais, e muito menos comigo. Ah, mas não tem, vem com historinha, não vem com nada. A passada de pano pra mim, eu já vi de tudo, sabe? Por exemplo, eu tava pensando em passadas de pano, né? Joseph Smith teve várias versões da primeira visão. Já passar pano pra isso, já falaram assim, não, mas é que ele
Como é que falaram uma vez para mim? Não, é que ele estava lembrando aos poucos a visão dele, porque o Senhor dá uma apagada na cabeça dele ali nas coisas, tal, aí ele tem que ir lembrando. Então, conforme ele ia lembrando, ele ia escrevendo, porque passou meio tipo um véu de esquecimento. Sabe? E olha a passada de pano, cara. Olha a passada de pano. Aí você fala assim, não, Joseph Smith casou com vários até de 14 anos. Não, mas naquela época era normal casar com 14 anos. E eu quero saber se era normal. Eu tô falando de um líder religioso que fala que o mais fez abaixo de Cristo, porque antes era mais que Cristo, né? Aí mudaram ali. Mas o que mais, eu tô falando do cara que falou que mais fez abaixo de Cristo, que tá lá no prefácio do livro de Mórmon, e fez todas essas falcatruas aí. É isso. Ai, irmão, eu preciso casar com você. E se você não aceitar, sua família vai ser destruída. Você tem certeza que você vai passar um pano e falar que isso aí é de Deus? Putz, é isso. É isso. É complicado, sabe? Não dá pra falar calminho com essas coisas. Não dá. Não dá. É aquele negócio, como que você consegue... É lógico, né? Eu vou falar assim, como que você... pode aceitar um negócio desse, mas eu aceitava, eu fiquei lá soldadinho. É complicado mesmo, é complicado. Eu te entendo, mas não dá pra ficar pianinho com uma coisa dessa, porque olha só, né? Mas tá certo, a passada de pano é eterna. Nossa, sabe? Não, Joseph Smith, jogaram penas, né? Piche penas nele e tal, pra ridicularizar, porque descobriram que ele era um profeta. Ele saiu com a filha de um cara lá e o cara não aguentou, pô, não, vou dar uma lição nesse cara. Mas ninguém, sabe? A passada de pano é tanto. Mas tá bom, acho que ficou o recado aqui que a gente queria bater um papo aqui hoje, tá? Mas se você já conheceu algum líder aí que já falou uma abobrinha aí, você deixa nos comentários aqui, porque eu sei que muita gente vai se identificar, vai falar, eu também, porque todo mundo aqui viu, né? Quem passou um tempinho na igreja não precisa ser muito, já viu alguma peça rara dessa. Então tá certo. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.